diversidade étnica é um assunto da maior atualidade e relevância, que pressupõe atenção, respeito e valorização das manifestações artísticas e culturais dos diversos grupos sociais da população brasileira. Na videoaula de hoje, o professor e pesquisador Nobu Shiden irá abordar o uso dos quadrinhos para o ensino da cultura negra, buscando pensar formas como os quadrinhos podem ajudar neste objetivo. Nós vamos falar hoje sobre a aplicação dos quadrinhos no ensino, na didática da cultura afro-brasileira em sala de aula. É possível ensinar quadrinhos, por meio dos quadrinhos, a cultura afro-brasileira? Sim, é perfeitamente possível, como foi visto nas aulas anteriores, porque os quadrinhos são uma linguagem bastante rica, uma linguagem híbrida que une o verbal ao visual, e isso é um atrativo bastante grande para os alunos e pode ser uma ferramenta bastante eficaz em qualquer didática, em qualquer metodologia. Bom, os afrodescendentes que vieram para o Brasil têm uma contribuição muito grande na cultura nacional, principalmente em relação ao vocabulário. Muitas palavras que a gente utiliza no nosso cotidiano são de origem africana, na culinária, nos hábitos, nos costumes, na dança, na arte e também na religiosidade. As religiões de matriz africana, baseadas principalmente no candomblé, elas estão bastante disseminadas na população e devem ser encaradas então, com bastante seriedade, e que também os quadrinhos fazem ao abordar esses temas todos da cultura afro-brasileira nos quadrinhos. Os quadrinhos, como já havia sido comentado, servem para abordar qualquer assunto e especificamente em relação à cultura afro-brasileira, nós temos no Brasil a Lei 10.639, de 2003, que instituiu o ensino obrigatório de elementos da cultura afro-brasileira nas salas de aula, no ensino básico. Então, é muito importante que a gente traga esse conteúdo dessa cultura afro-brasileira para a sala de aula, e os quadrinhos, como uma ferramenta de ensino, como uma ferramenta didática, eles têm sido bastante utilizados. Há uma pesquisa bastante constante em relação a isso, a inserção dos quadrinhos em sala de aula, e nos tempos recentes, a própria Unesco, que é o órgão da ONU, dedicado à educação, à cultura, tem dado ênfase à utilização dos quadrinhos. Desde a primeira vinheta, aquela que é considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil, que é o Inhoquim, de Ângelo Agostini, de 1869, nós já podemos constatar a presença de um personagem negro, que é o Benedito, mas no decorrer do tempo, no decorrer das décadas, essa representação do negro nos quadrinhos tem sido bastante estereotipada, bastante negativa, bastante subalterna, nos papéis sempre subalternos, sempre inferiores, e aquele padrão de cabeça toda preta, 2 olhos esbugalhados, os lábios grossos, isso até os anos 80. A partir dos anos 80, essa configuração, embora fisicamente e visualmente continue sendo predominante, há um outro tratamento do personagem negro. Podemos citar os autores como Ziraldo, criador do Pererê, que é o personagem negro mais famoso da história dos quadrinhos brasileiros, o Enfio, nos anos 70, 80, com alguns personagens como a Graúna, que é uma ave negra, ela se assume como mulher e negra, outros personagens do próprio Enfio, que é o Caboclo Mamador, e o Preto que Ri, que é um personagem negro, um fradinho negro, que toda vez que se depara com uma situação de racismo, ele dá gargalhadas. Então, a configuração continua sendo aquela meio estereotipada, mas é um outro padrão na abordagem da temática do negro nos quadrinhos. A partir de então, várias produções estão sendo feitas, a gente pode citar vários personagens, e muitos deles aplicáveis nas salas de aula. Existem 2 maneiras de a gente utilizar os quadrinhos em sala de aula. A melhor delas, embora mais trabalhosa, seja fazer quadrinhos em sala de aula, ou seja, pegar algum caso, algum texto, alguma experiência pessoal dos próprios alunos e orientá-los na execução, na produção de uma história em quadrinhos, que eles mesmos façam o roteiro, o desenho, apresentem esse trabalho, não importa a qualidade. Mesmo que não seja uma coisa que seja um nível profissional, obviamente não se espera que seja assim, o importante é que eles exercitem a narrativa, a capacidade deles de contarem uma história. Então, um exemplo, eles podem pegar um episódio de racismo que eles viram, alguma coisa que eles leram uma notícia sobre episódio de racismo ou sobre um episódio negro, do Dia da Consciência Negra, e trazer para a sala de aula esse assunto, debater e pedir para os alunos fazerem uma história em quadrinhos sobre esse tema. A segunda maneira é utilizando materiais já existentes, já impressos,
publicações que estão disponíveis, que a gente traz para a sala de aula, que o professor pode orientar os alunos na leitura e depois fazer uma interpretação desses textos. Livros que tenham personagens negros, que narrem episódios da história com personagens negros e assim por diante. Nas aulas de língua portuguesa, notadamente literatura, podemos utilizar algumas obras que têm personagens negros. Uma das mais interessantes é Jubiabá, um livro do Jorge Amado, que é situada na Bahia, né, como a maioria das obras do Jorge Amado, e tem como personagem um boxeador. Essa história em quadrinhos traz vários elementos da cultura afro-brasileira, inclusive rituais do candomblé, e uma curiosidade, o próprio título, Jubiabá, não é do personagem principal, que é o Antônio. O Jubiabá é o pai de santo, do terreiro, onde o personagem principal vai recorrer, vai se consultar, né, vai se orientar. Então, esse livro, essa obra é muito interessante, é do Spaca, traz esses elementos e é uma leitura bastante interessante porque o Spaca fez uma pesquisa, ele foi até Salvador, foi até Pelourinho, fez toda uma pesquisa iconográfica, uma pesquisa de imagens, para ser bastante fiel ao que é narrado no livro de Jorge Amado. Um segundo livro que eu recomendo é O Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo, que aborda um período, o estilo do realismo, de subúrbios, de uma cidade grande. Nesse cortiço, obviamente, né, há um conflito, né, de várias pessoas e duas personagens negras interessantes, a Rita Baiana e a Bertoleza. É interessante notar a diferença de representação dessas duas personagens. A Bertoleza como uma que faz as tarefas, né, a doméstica, a que é forte, robusta, e a Rita Baiana, que é sensual, que tem uma carga de sensualidade muito forte, que normalmente são os papéis, né, que culturalmente, que historicamente são atribuídos aos negros no Brasil. Ou usa a força física ou a sensualidade. É uma deformação, obviamente, né, é uma visão deformada, uma visão distorcida, mas é uma representação que consta desse livro e que nos quadrinhos ela fica bastante patente, bastante nítida. Nas aulas de sociologia, é importante a gente abordar esse tema, porque, afinal de contas, estamos falando de uma parcela significativa da população brasileira. Temos boas obras também em quadrinhos. A primeira delas é uma adaptação do clássico da sociologia, do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Ele tem o mérito de, pela primeira vez, abordar as diferentes etnias que formam a população brasileira, mas a maneira como o faz é equivocada, isso nitidamente, né? É como se a integração do negro na sociedade tivesse sido feita de uma maneira pacífica, serena e tranquila, e não o foi. Mas, de qualquer forma, é uma boa referência, né? Esse trabalho, essa adaptação em quadrinhos tem uma qualidade gráfica bastante interessante, os desenhos são bem feitos e trazem, né, uma contribuição para a sala de aula dentro desse tema específico, que é entender a sociedade brasileira, como ela foi formada, na linguagem dos quadrinhos. Uma outra característica das culturas, né, das sociedades, é a sua religiosidade. É a maneira como elas entendem, né, a sua origem, como foi criada a humanidade, como foi criado o ser humano, a natureza. E isso, obviamente, os africanos têm a sua própria mitologia, têm a sua própria cosmogonia, é a maneira de contar as suas origens. E um dos álbuns bastante interessantes nesse aspecto é o Orixás, né, do Orun Awaiê, que conta, né, vários episódios em que os orixás interferem, né, eles criam o céu, dividem o céu da terra, criam o ser humano, e uma grande curiosidade, né, que é a origem do homem, segundo os orixás, né, o homem também foi criado do barro, assim como na Bíblia cristã, né? Então, é bastante interessante essa similaridade. As culturas se conversam de alguma maneira, né? Elas têm alguns pontos em comum. Então, é um ponto bastante interessante abordar essa questão da religiosidade, sem fazer proselitismo nem nada, mas dizer que é um traço da cultura africana e que precisa ser também conhecida. Também é possível utilizar os quadrinhos no ensino de história afro-brasileira. O historiador Clóvis Moura, né, no livro As Injustiças de Clio, ele cita que o papel do negro em vários episódios, em várias ocorrências da história, em vários fatos históricos, é simplesmente omitida. Ele comenta que é uma omissão proposital, obviamente, né? Isso é sistemático e que isso precisa ser corrigido. Alguns trabalhos mais recentes, né, trazem, né, para esses fatos históricos o protagonismo do negro. Existem várias
adaptações do episódio de Palmares, né, de Zumbi, do Quilombo dos Palmares, em quadrinhos. A mais notória delas, talvez, a mais conhecida, o roteiro é do historiador Clóvis Moura, e com desenhos do Álvaro de Moya, que é um dos estudiosos pioneiros do estudo dos quadrinhos no Brasil, dos anos 50. Foi reeditado posteriormente e é um trabalho que fica registrado, então, como talvez a primeira adaptação do Zumbi nos quadrinhos. Depois disso, vários outros autores fizeram, com maior ou menor precisão, com maior ou menor extensão, mas o trabalho mais impressionante, talvez, seja um trabalho recente sobre o Quilombo dos Palmares, chamado Angola Janga, do Marcelo de Salete. É uma graphic novel, é um livro de 400 e tantas páginas, mais, e que narra desde o início do Quilombo dos Palmares até o final, quando o Quilombo é desmanchado. E, então, nessa história, no decorrer dessa história, fala sobre Zumbi, que é o mais importante personagem negro da história do Brasil, e em homenagem ao Zumbi, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Nas aulas de educação artística, especificamente de música, existem algumas obras também interessantes, notadamente sobre a biografia, sobre a história de alguns autores e alguns cantores que são importantes para a música brasileira. A gente sabe que a contribuição afro-brasileira para a música popular brasileira é muito grande, por meio do samba, da MPB. Um deles é uma biografia em quadrinhos do Jackson do Pandeiro, que tem uma história de uma vida bastante simples, depois se consagrou, fez sucesso mundial. É uma adaptação bem interessante, bastante rica, o traço bastante estilizado, bem caricatural. Um outro trabalho nessa linha, nesse escopo, é a história do Clube da Esquina, que conta justamente a história do grupo de amigos que se reunia em Belo Horizonte, numa esquina de Belo Horizonte, e que desse grupo, né, vários seguiram carreira, e o mais importante deles foi o Milton Nascimento. No fascículo referente a esse tema da cultura afro-brasileira na sala de aula, você vai encontrar várias informações, várias dicas de leitura e várias recomendações, mas elas são apenas algumas dentro de um amplo universo. Então, é altamente recomendável que você recorra às bibliotecas, né, consulte a internet, vá atrás de outras informações, de outros dados, de outras publicações sobre a cultura afro-brasileira, que é bastante rica. Né? A amostra que a gente dá nesse curso é bastante restrita, mas existem várias publicações, uma infinidade de títulos bastante interessantes e autores bastante competentes que merecem ser estudados, merecem ser conhecidos e apreciados. Hoje estamos encerrando o ciclo de 12 videoaulas do curso Quadrinhos em Sala de Aula. Quem perdeu qualquer uma das veiculadas aqui no canal Futura poderá assistir no ambiente virtual de aprendizagem, assim como ter acesso aos 12 módulos com fascículos, webconferências, radioaulas e outros produtos. Agradecemos a sua atenção e a sua dedicação e estamos certos que cumprimos o nosso objetivo. Estamos juntos, pois para a Fundação Demócrito Rocha, educação é o que fica. Até a próxima!